Quero ser bem rápido. Eu sei o que Deus tem para fazer, já fez, e quem sou eu para tentar atrapalhar aquilo que Deus tem para fazer nessa noite. Mas eu quero bem rapidinho. Pode sentar em nome de Jesus. Sei que trouxe sua Bíblia. Ainda tem mais uma apresentação de uma criança nessa noite, né? Eu creio que o Senhor estará conosco em todo momento. Abra lá em 1 Coríntios 2, do 14 ao 16. Santo é o Senhor Deus. Primeiro Coríntios 2, versículo 14, 16. Todos acharam? Diz assim, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que é espiritual, porém, discerne bem todas as coisas, e ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Capítulo 3 também diz assim: Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis prontos. Ainda sois carnais, pois, havendo entre nós inveja e contendas, não estáis sendo carnais e agis conforme os mundanos? Pois dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais cresces, e isto conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Aqui Paulo estava falando de 3 características do homem. Primeiro ele fala sobre o homem natural, e depois ele fala sobre o homem espiritual. Ele comenta ali um pouco também sobre o homem carnal, e depois ele fala a mente de Cristo. E aqui Paulo está dizendo que o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas do Espírito. O homem espiritual, ele consegue discernir o ambiente espiritual. O homem espiritual, ele consegue discernir quando há cilada ou quando não há cilada. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tem a mente de Cristo, quem pode ensinar? Aí você para e pergunta, mas como assim mente de Cristo? O homem... Estou me adaptando ainda com o celular, tá, amados? A gente vai anotando algumas coisas e... O homem natural é um indivíduo em estado natural, sem o Espírito Santo de Deus. O homem ainda não regenerado, isto é, o que não nasceu de novo da água e do Espírito, ainda não tem a habitação do Espírito Santo, portanto sem discernimento espiritual.
só tem o psíquico, só tem a capacidade mental e a alma humana desligada do Espírito Santo, ou seja, sem a mente de Cristo. Quando Jesus estava falando para um certo discípulo que eles precisariam nascer de novo, todos conhecem essa passagem, e algumas pessoas perguntou para Jesus: mas como que um homem pode retornar ao ventre de sua mãe? Né? Você conhece a passagem? Jesus estava ali e eles não entenderam quando Jesus falou que precisava nascer de novo. Eu vejo assim, amados, que nascer de novo é o homem voltar à forma original que Deus criou eu e você. Aí você fala assim, mas daí aquele discípulo falou assim: mas como que o homem pode voltar a entrar, vamos dizer assim, no útero da sua mãe? Como é que ele pode nascer? Jesus não estava só dizendo, ele não estava querendo falar sobre um homem que deveria voltar ao ventre da mãe. Jesus está querendo colocar, ele quis colocar aqui diante dos discípulos que um novo homem, ele começa com as suas atitudes. Quando fala mente de Cristo, sempre eu gosto de falar assim: quando eu vou pecar, quando eu vou errar, quando eu vou fazer algo, e se eu sou um homem espiritual, eu consigo discernir as coisas espirituais. Naquele momento que eu vou fazer, naquele momento que eu tiver uma dúvida, a primeira coisa quando eu penso assim, a mente de Cristo, eu, Robson, será que Jesus faria isso no meu lugar? Sabe assim, tem a mente de Cristo. Quando ele fala sobre mente de Cristo, você vai fazer uma situação, você vai comentar sobre um assunto, ou você vai falar de algo, você vai trazer algo à tona, ou você, sei lá, alguma coisa você vai fazer, na hora vem na mente: puxa vida, será que Jesus faria isso que eu estou fazendo? Será que Jesus, se ele estivesse aqui hoje, ele estaria pisando nos lugares que eu estou pisando? Será que Jesus estivesse aqui hoje, ele estaria fazendo as coisas que eu ainda faço? E quando ele fala nascer de novo, é voltar, amados, aquilo para que o Senhor chamou eu e você para ser. Primeiramente, filhos, e feito que a imagem e a semelhança do Senhor. Quando Paulo estava falando ali sobre homem natural, ele não consegue ter o discernimento das coisas espirituais. É aquela pessoa que ela declara que ela tem fé, é aquela pessoa que ela declara que ela acredita, aquela pessoa que de repente a gente conhece lá um famoso, fala: não, eu sou cristão, eu declaro fé, eu vou na igreja tal, mas você continua, você percebe que ele ainda continua fazendo as coisas do velho homem. Ele diz que ele reconhece a fé, que ele diz que ele caminha com o Senhor, mas algumas palavras, algumas atitudes, algum posicionamento que ele gera ou que ele faz, ainda revela que ele não é transformado em Cristo Jesus. E muitas vezes, amados, tem situações de nossas vidas que nós vivemos como homens naturais e precisamos começar a andar como homens e mulheres espirituais. Sabe, esse dia eu estava comentando aqui, a gente se prende muito na cultura regional, na cultura do local. Sabe assim, hoje a fama é que o curitibano, né, ele é frio, né? O curitibano ele passa, quem é nascido em Curitiba, ele passa e não cumprimenta ninguém. Não é assim, né? Não é conhecido como isso? Não, é normal, ele passa assim, não é muito de boa, de muitas amizades, ele quer na dele, tranquilo. Mas, amados, eu vejo assim que nós não podemos viver em cima de uma desculpa, porque eu posso dizer assim, a minha situação hoje real, a minha cultura diz que eu tenho que ser assim porque eu tenho uma cultura assim. Mas eu penso assim, mas puxa vida, cadê o novo nascimento então? Não, eu sou descendente de fulano de tal, e a minha família é assim, qualquer coisa vai para a espada mesmo. Amados, ou nós somos homens espirituais, ou continuamos sendo homens carnais. Eu não posso, não, minha família, porque eu tenho sangue, meus avós são descendentes de italianos. Mas não é porque eu tenho sangue de italiano, minha família tem sangue de italiano, meus avós têm sangue de italiano, eu tenho que ter os mesmos comportamentos que ele tem.
Eu acredito assim, a partir do momento que eu chego, conheço Jesus, a minha cultura, ela tem que ser mudada. A minha cultura, ela precisa ser moldada. Não, eu falo na cara porque meu sangue é alemão. Cadê o amor? Cadê o Espírito Santo? Cadê o domínio próprio? Cadê o discernimento que é coisas naturais, que é espiritual? Não, eu faço assim porque... Não, mas sabe por que minha vida não muda? É porque meus avós, eles também separaram 3 vezes. Por isso que eu estou ainda separando até hoje. Ô, irmão, vai se converter. Não, mas você não sabe, minha família tem uma história assim que meu pai lá atrás, ele também é alcoólatra, por isso que hoje eu sou alcoólatra também, eu até concordo com você, que existem demônios familiares que vêm, mas eu acredito assim também, que chegou em mim tem que parar, chegou em você tem que parar, porque se nós somos uma nova criatura, se nós estamos, Jesus fala que eu preciso nascer de novo, eu não tenho que falar assim, não, eu tenho que conviver porque meu passado, meus avós e o meu sangue lá é assim, então por isso que eu sou assim. Existe um boato, né? Boato não, que é real, que a gente estava até conversando com uma família ontem, que hoje, amados, está complicado o evangelho, o verdadeiro evangelho. Hoje os caras estão dizendo que a super graça, agora é super graça, não tem mais a graça. Existe uma super graça que está sendo pregada, que eu e você tudo faz, se você errar ou não, você já está salvo. Uma vez salvo, sempre será salvo. Aí eu pergunto, para que vale o inferno então? Se o Senhor nos deixou no livre-arbítrio, sabe que dá para entender? Que vai chegar uma época, a gente vai estar tornando uma geração de pessoas irresponsáveis. E eu estava comentando com a pessoa, sabe o que pode gerar? Vai estar gerando uma geração de gente sem temor a Deus. Não, eu posso fazer o que eu quiser, eu vou lá no boteco, eu faço, eu tomo, mas um dia eu aceitei Jesus, então Jesus falou que um dia eu aceitei Ele, então a graça veio e então eu estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser que eu estou salvo. Então, amados, sabe o que? E por que Paulo, eu até esqueci de anotar aqui, que todas as vezes que eu e você começamos a praticar as mesmas coisas do velho homem, eu e você, nós pegamos e jogamos novamente o Filho do Senhor na cruz. Nós crucificamos o Senhor novamente. Porque o Senhor morreu uma vez só, o Senhor ressuscitou uma vez só, para salvar a minha e a tua vida. Só que todas as vezes que eu peco, que eu erro, que eu falho, eu estou colocando o Senhor novamente pregado na cruz. Agora eu te pergunto, para quem então vale a super graça? Eu imagino assim, então por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus se despiu de toda a glória, tirou toda a tua coroa, todo o teu nome, tirou lá, desceu, fez como carne, desceu na terra, pisou nesse lugar, teve que enfrentar todas as paixões, resistir todas elas, para morrer por mim e por você, para chegar depois e falar assim, não, agora a super graça, você pode morrer, você pode ir lá onde você quiser, que o dia que você morrer você já está salvo. Então a morte de Jesus foi inválida. Não vale mais nada então. Sabe assim, eu vejo que pode gerar uma situação de pessoas que estão totalmente sem o temor de Deus. Aquelas pessoas falam assim, não, se der eu faço, se der também eu não faço, se der eu vou, se der também eu não vou, porque a graça diz que eu já estou garantido o meu passaporte. E querem provar na Bíblia, querem olhar passagens bíblicas dizendo que isso é verdade. Amados, Paulo também diz ali, para que a gente fique esperto, para que quando começarem a tentar criar uma outra lei em cima de um outro mandamento, em cima daquele que já existe, Paulo diz que no final dos tempos, no final dos dias, virão pessoas que tentarão colocar um outro tipo de ensinamento. Aí Paulo, ele cobra assim, gente, vamos dizer assim, fica guardado aquilo que eu coloquei no coração de vocês, porque vai chegar uma época que vai chegar pessoas que vai começar a falar algo para tentar inverter aquilo que eu ensinei para vocês. E amados, está começando, aí você começa a amarrar uma coisa com outra e fala assim, puxa vida, aí começa a entender. Então por isso que Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, nos últimos dias o temor ao Senhor já ia estar quase escasso, nos últimos dias enganarão os meus próprios escolhidos.
Por quê? Pegam a Bíblia, leem a Bíblia, prova diante algumas coisas dentro da Bíblia. Aí você que não conhece, amados, vamos estudar. A palavra diz assim, que aquele que conhece a verdade, ele é difícil ser enganado. E nós só perecemos por quê? Por falta de conhecimento. E Luiz Hermínio sempre diz, quando você está com fome, você come qualquer coisa. E hoje existe uma população, hoje existe um ser humano tão faminto de Deus, que estão comendo qualquer coisa. Não estão querendo pegar aqui a Bíblia e falar, peraí, será que Deus está falando isso? Será que esse ensinamento que eles estão falando, até eu estou falando aqui, amado, eu te dou o direito de chegar em casa, pega a Bíblia e vai conferir. Quem disse que eu não erro, que eu não vou errar um dia, que eu não vou falhar? Mas eu estou trazendo como ensinamento, como verdade. A gente precisa começar a entender na Bíblia, a gente precisa caminhar com homens e mulheres espirituais. Porque aqui a palavra diz assim, que o homem espiritual, ele consegue discernir o que é espiritual. E o homem que é carnal, ele não consegue entender o que eu estou falando. Mas o problema do homem carnal, ou o homem natural, que ele vai chegar a uma situação de fome, que tudo que der para ele comer, ele vai comer. Aí mora o perigo, amados. Quando você não se alimenta da palavra, quando você não se alimenta da presença do Senhor, de coisas espirituais, a tua alma, o teu espírito vai começar a chegar numa situação no tempo que você vai ter fome, e tudo que vir sobre a tua vida, que vai agradar o teu coração, você vai comer. Aí se pergunta, por que muitas vezes tem outros lugares que estão lotados e outros não estão? Porque, amado, existe um evangelho da facilidade hoje. Hoje não precisa mais pagar um preço. Não, amado, Jesus já pagou o preço por você. Amém? Já pagou o preço por mim e por você. Mas quando Paulo fala então lá, que ele diz assim, nesse mundo tereis aflições, mas eu digo a você que eu venci o mundo, e vocês também poderão vencer o mundo. Jesus disse isso. Se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então ele está falando que eu venci o mundo, porque teremos lutas, teremos dificuldades. Não é um evangelho de facilidade. Mas quando nós entramos na parte, amado, de homens espirituais, ou homem natural, eu vejo assim que o homem natural não há mudança, não há transformação e não há luz. Venho hoje, passa um tempo, caio. Venho hoje, passa um tempo, caio. Isso é viver como um homem natural. Nós precisamos viver como homens espirituais. O homem espiritual, amados, tem assim, ó, o homem espiritual, ele é regenerado, o que nasceu do novo espírito, isto é, o que é a nova criatura, conforme está escrito no 2 Coríntios 5. Se você puder abrir para mim lá, 2 Coríntios 5, versículo 17. Diz assim, 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas a primeira coisa que ele fala, antes da vírgula, ele diz assim: para que as coisas velhas têm que passar, se as coisas velhas precisam passar e tudo tem que se tornar novo, primeiramente eu tenho que estar em quem? Em Cristo. Para que as coisas velhas passam e coisas novas virão, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Eu chego para você, a gente conversa com várias pessoas, e quando a pessoa vem para você, nós estávamos conversando hoje lá em casa, você vai chegar para uma pessoa e vai dar um conselho, mas quando você vai lançar o conselho sobre aquela pessoa, ela já vem com o argumento, amado, ou você vem para ser curado e tratado, porque se eu preciso ser curado, ser tratado, mas no mesmo momento eu já coloco os meus argumentos em cima, amado, então eu não quero ser tratado.
Muitas vezes eu sempre digo assim, nós só lemos aquela frase para frente. Resistiu o diabo e ele resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Mas nós esquecemos de ler uma vírgula antes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele vai fugir de você. Eu só quero resistir o diabo, mas eu não quero sujeitar as coisas de Deus. Eu só quero falar, não, eu sou mais que vencedor, e eu sou o cara, e se o diabo vir, dessa vez eu não vou cair, eu não vou pecar. Amado, beleza, mas se você não estiver em Deus, se você não estiver em Cristo, eu não vou conseguir nunca ser uma nova criatura. As coisas velhas nunca vão passar. E o que é para ser novo na minha vida nunca vai acontecer. A gente só pega a Bíblia e só traz aquilo que eu quero. Portanto, assim como tudo tendes... Opa! O ventilador traiçoeiro. Não é de Deus. 17. Portanto, se alguém está em Cristo, vírgula, parou. Se eu estou em Cristo, vírgula, matou o assunto. Nova criatura é. A gente precisa obedecer as vírgulas, obedecer os tempos. E as coisas velhas já passaram. E tudo vai se fazendo novo. Tudo vai caminhando para um novo homem, tudo vai caminhando para uma nova mulher, tudo vai caminhando para uma nova família. As coisas vão se ajustando, as coisas vão dando certo. Aí você pergunta, nossa, parece que agora que eu vim para a igreja as coisas piorou. Parece que agora não sei o quê. Amados, eu pergunto para você está em Cristo? O teu pensamento está um pensamento de Cristo? Será que o que eu estou fazendo Jesus faria? Será que aquilo que eu estou praticando Jesus praticaria? Será que aquilo que eu estou cometendo Jesus cometeria? Sabe assim, ter a mente de Cristo. É muito fácil, amados, nós jogar a culpa nas lutas, nas dificuldades. Não, mas que de repente eu parei porque as coisas ficou ruim para mim e eu não tive força para caminhar. Quem, amados, na nossa vida já não teve dificuldade, não teve vontade mesmo de parar? Eu já tive muitas vezes. Mas essa palavra diz assim que se eu estou em Cristo e Cristo vive em mim, eu preciso começar a viver uma nova experiência com o Senhor. Eu preciso ser transformado em uma nova criatura. Não adianta só falar que Cristo vive em mim, mas as minhas atitudes ainda começam a dizer que eu estou ainda só praticando o velho homem. Não adianta eu querer falar, não, que eu ando com Cristo, mas as minhas palavras, as minhas atitudes ainda é do velho homem. Nova criatura ainda não chegou, caminho novo não chegou. Eu preciso estar em Cristo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e depois querer resistir às tentações do diabo. Meus amados, nós precisamos viver como homens espirituais, homens carnais. Paulo menciona assim: crente que ainda não é maduro, mas é espiritualmente menino e imaturo. Por isso age impulsionado pela natureza carnal ou humana, propiciando uma guerra da carne contra o espírito em si mesmo. Não, mas sabe por que eu caí? Porque olha, não é que a carne foi mais forte? Então você está vivendo como um carnal. O homem espiritual, ele consegue discernir as coisas que são espirituais. O homem carnal, ele só quer fazer as coisas do desejo da sua carne. Amém? Para frente. A mente de Cristo, como eu falei, todo crente genuíno tem a mente de Cristo, porque habita nele o Espírito Santo, que nos faz discernir espiritualmente todas as coisas, comparando as coisas espirituais com as não espirituais, porque o Espírito Santo habita nele e que dá o discernimento espiritual. Abra comigo lá em Efésios 5. Já estou para encerrar. Ô Jesus, alguém mexeu na minha Bíblia e tirou Efésios. Efésios 5, versículo 8. Deus, versículo 8
em diante. O que diz lá? Consegue lá a Bíblia lá ou não? Não, né? Efésios 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, descobrindo o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. Antes, porém, condenai-as, pois os que eles fazem oculto, até dizê-lo é vergonhoso. Essa parte aqui, amados, sabe que muitas vezes eu penso assim, tem vezes que a gente começa a pensar no nosso passado, assim, Robson, eu falo, meu Deus do céu, como eu tive coragem de fazer aqueles troços antigamente? Jesus amado, que fiasqueira que eu fazia, não é verdade? Alguém já teve isso no pensamento e fala assim, meu Deus, cara, não acredito, cara, que eu fazia isso. Sabe, quando você começa a pensar, até para você fica vergonhoso. Você começa a contar umas histórias e fala, meu Deus, o cara fala assim, cara, você era corajoso, hein? Você tinha que estar com uns goles na cabeça para você ter feito isso. E você acaba pensando assim, vai, puxa vida, cara, não acredito. Aí diz no 13 assim, todas as coisas manifestam pela luz, porém tornam-se invisíveis, pois é a luz que tudo manifesta. Quem está na luz, ela se manifesta. Tem uma pessoa que fala assim, a gente começa a caminhar com as pessoas começam a se intrometer na nossa vida, e eu não gosto dessas coisas, e é eu e Deus e acabou. Amados, eu posso dizer para você, quando Deus fala assim, orai uns pelos outros, confessai-os uns pelos outros. Quando ele fala confessar, o que é? Alguém vai ter que saber alguma coisa da tua vida. Alguém precisa saber algo que eu preciso confessar? Ah não, mas eu posso trancar no meu quarto e Deus fala comigo e me responde, amém. Mas quando ele fala, orais uns pelos outros, para que a igreja seja sarada e curada, confessai uns com os outros, é porque o corpo, a igreja, precisa funcionar como corpo. Eu preciso chegar uma hora a falar para alguém e falar, cara, eu tenho essa dificuldade nisso, eu preciso ser tratado nisso, eu preciso ser mudado nessa área, eu preciso de ajuda para caminhar. Jesus é o Todo-Poderoso, mas tinha 12 que andavam com ele. Jesus não andava sozinho. E eu creio que muitas vezes, não sei, algum tempo Jesus conversava com alguém, não com as suas fraquezas, mas conversava com alguém, e aquele discípulo conversava com ele também, porque a gente precisamos desse relacionamento. Nós precisamos, amados, a igreja que não se relaciona é um corpo que não funciona. Corpo que não se relaciona, amado, é um corpo que não funciona. Imagine você, se você não tivesse seus 2 braços, seria mais fácil para você tomar banho, para você se higienizar, para você fazer uma coisa? Sim ou não? Não é fácil. O corpo, ele precisa se mover, o corpo, ele precisa ser tocado, o corpo, ele precisa estar junto, o corpo precisa mover junto. Se a parte da minha perna vai, o corpo inteiro tem que estar junto. Não existe minha perna for para cá, meu braço vai para lá. Não tem como eu caminhar para um lado e minha cabeça tentar caminhar para o outro lado. Se nós somos um corpo em Cristo, aonde o corpo se movimenta, toda a parte do corpo vai junto. Precisamos estar caminhando juntos, orando uns pelos outros, intercedendo uns pelos outros. Nós falamos tanto de reino, nós falamos tanto de unidade, mas, amados, quando nós vamos fazer o que é aquilo que eu falo, é difícil. Tem pessoas que falam, não vamos fechar o culto no domingo, porque é o dia que entra mais dízimo e oferta. Amados, sabe o que eu posso dizer para você? Eu tive experiência com o Senhor. Nós precisávamos pagar o aluguel aqui na segunda-feira.
e só tinha R$500 no caixa. E tinha, acho que nem 10% da igreja aqui hoje. Foi o dia que entrou mais o dinheiro na igreja para suprir. Agora eu pergunto para você: Deus é Deus, cara. Eu não preciso ficar, eu não vou fechar a igreja, porque se eu for para outro lugar, como é que eu vou fazer com o dízimo? Amados, segunda-feira de manhã, se Deus quiser, leva alguém lá na minha casa, ou traz aqui para você, fala: pastor, ontem eu não fui na igreja, mas o dinheiro aqui da oferta está aqui, o dízimo aqui, paga o aluguel lá e acabou. Nós precisamos, amados, começar a caminhar como homens espirituais, não como homens carnais. Vamos lá então, continuando. Pois o que fazem em oculto, até dizê-lo, é vergonhoso. Todas as coisas manifestam pela luz, porém tornam-se visíveis, pois é a luz que a tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós precisamos viver, amados, a cada dia bem. Se nós viemos esse lugar hoje para adorar o Senhor, ele tem que ser a melhor adoração que é feita nesse lugar. Se eu vim nesse lugar aqui para cantar uma canção, tem que ser a melhor canção, porque eu não sei se amanhã eu vou estar no meio de vocês cantando a mesma canção. Se eu vim para esse lugar aqui, amados, eu tenho que participar do momento de comunhão, porque eu não sei se amanhã eu vou ter esse momento de comunhão com vocês. Eu não sei se amanhã ou depois o Ministério do Louvor vai estar aqui para estar ministrando conosco, tocando, porque eu não sei o dia de amanhã. Então nós precisamos viver a intensidade de hoje, como se Jesus estivesse vindo hoje, como se Jesus fosse vir aqui agora, como se Jesus falasse assim, se estivesse aqui, eu pregando aqui agora, amados, e as trombetas tocar nos céus, e eu e você olhar e ser levado ao Senhor às alturas, não pegar eu e você totalmente despreparados, sabe assim, totalmente fora, aquém daquilo que está acontecendo, viver hoje, aquilo que Deus tem para mim viver hoje. Amanhã, se der, é lucro. Amanhã, se eu conseguir, estou no lucro com o Senhor. Mas muitas vezes, amados, eu e você, nós estamos aqui dentro hoje, e pensando o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou resolver, como é que eu vou fazer para fazer aquilo. Amados, se Jesus voltar, você vai ficar sem resolver, amados. E eu e você precisamos viver a intensidade hoje. Se eu preciso tomar uma decisão, tem que ser hoje, não é amanhã. Se eu preciso resolver algo, tem que ser agora. Por isso que eu falei isso no começo, antes de começar a palavra. Se tem alguém hoje aqui que precisa reconciliar com o Senhor, é hoje. Não é domingo que vem, não é terça-feira, não é quarta-feira, é hoje. Eu preciso viver a intensidade hoje. O que o Senhor tem para começar para fazer na minha vida, começa a partir de hoje. Aleluias. E para finalizar, amados, todo cristão deve ser como um homem espiritual, pensando, falando, agindo de acordo com a pureza, a ética e a moral cristã, pensando sempre nas coisas que são espirituais ou celestiais do reino de Deus. Como disse o apóstolo Paulo assim: portanto, se já ressuscitado em Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que estão na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei com eles em glória. Falar da mensagem da cruz, que apresenta Jesus Cristo como Redentor e Salvador suficiente, o que nos dá a vida eterna, como disse Jesus. Ele disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Todo que crê e for batizado será salvo, todo aquele que não crê será condenado. Aí vamos entrar mais uma vez. Onde entra a tal de super graça aqui? Se eu vivo uma vida totalmente
insistindo no erro, na falha, eu não consigo falar que eu acredito e eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. Eu não consigo só falar algo dos meus lábios para fora, e se eu não viver, ou se eu não buscar a viver todos os dias intenso, aquilo é difícil, mas eu preciso caminhar para o alvo, eu preciso caminhar para a restauração, eu preciso caminhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Aquele que está em Cristo, vírgula, nova criatura é, e todas as coisas velhas se passaram, e as coisas novas se fez. Se eu ainda faço as coisas antigas, se eu ainda pratico coisas velhas, ainda eu preciso estar em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. A palavra diz também ali que quando eu levanto contra uma pessoa, estou fazendo o papel de feiticeiro. E a palavra diz assim que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Agora você vai brigar comigo? Não. Se você quiser brigar comigo, vamos sentar debaixo de uma árvore e vamos ler a Bíblia que está escrito aqui. Que aquele que se levanta contra o irmão, aquele que fala contra o irmão, ele é considerado como pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Ponto. Não, mas um dia eu aceitei a Cristo, fui lá na frente, hoje eu posso falar mal de todo mundo porque a graça diz que eu estou salvo. Vai nessa. Vai nessa graça, para ver onde vamos parar. A graça, amados, ela não veio para tornar pessoas irresponsáveis. A graça, ela não veio para tornar eu e você pessoas inúteis, vamos dizer assim. Não preciso fazer nada porque a graça já me salvou. Mas e o id? Pregar o evangelho por toda a terra, toda a criatura. Não, agora a graça veio, eu não preciso fazer mais nada porque eu estou salvo. Ainda diz que vai ter um lugar separado para aqueles caras que trabalharam e fizeram grandes coisas, que tem a coroinha na cabeça, e aqueles que não fizeram nada vão ficar pro lado de fora. Ah, amado, isso é balela, amado, pelo amor de Deus. Eu e você, nós precisamos caminhar em Cristo. Se eu caminho em Cristo, nova criatura eu sou. Esse é o resultado, amados, não adianta. Não tem como a gente falar assim, não tem, faz o seguinte, faz de outra forma. Não, amados, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ponto final. E eu te convido você nessa noite, a partir de hoje, eu e você, amados, nós precisamos caminhar em Cristo, para que as coisas velhas possam começar a passar, para que as coisas do passado possam começar a fugir e viver uma nova criatura com o Senhor. As pessoas olhar para mim e falar assim, realmente aquele cara, ele era um traia, mas hoje eu vejo que Deus transformou aquela vida. Hoje eu vejo que Deus, aquele cara não valia R$1, não valia, sei lá, a mortadela que come. Mas hoje eu vejo que o Senhor é Deus naquela família. Olha, aquela família era assim assado, mas hoje eles estão vivendo na plenitude do Senhor, porque eu sei que o Senhor é na vida deles, e aquela família está vivendo em Cristo, e nova criatura eles serão, e coisas novas eles vão viver no Senhor. Oh Deus, um desafio que eu coloco para as pessoas que vieram hoje e reconciliaram com o Senhor: esteja em Cristo Jesus. A tua família esteja em Cristo. Travou agora que eu travo a língua. Esteja em Cristo Jesus, amados. Eu creio na palavra, e a palavra diz, assim, sobre tua palavra eu vou fazer. Se ela fala que se eu estiver em Cristo, as coisas vão se tornar tudo novo, vão se transformar, amados. Viva em Cristo. A tua casa, a tua esposa, teus filhos. Eu creio na palavra, amado. O inimigo pode falar o que quiser, o inimigo pode trazer as consequências, o inimigo pode trazer várias situações ao meu redor, mas eu creio na palavra, que ele diz: se eu estiver em Cristo, as coisas vão se tornar novas. E a nova minha casa tem que ser uma nova criatura. Cara, não interessa o que o capeta vai falar da minha casa.
Se eu estiver em Cristo, eu quero estar em Cristo todos os dias, as minhas decisões estão em Cristo, o meu futuro está em Cristo, então em nome de Jesus, automaticamente, eu vou viver o novo do Senhor, eu vou ser uma nova criatura, a minha família vai ser uma nova criatura, vai ser uma nova família, mas para andar com Cristo não tem desculpas. Não, mas é que veja bem, é que você não conhece a minha história, é que você não conhece a minha vida. Beleza, eu não conheço. Jesus conhece, Ele morreu na cruz para falar assim: a partir de agora a tua história acabou, começa agora a tua história a partir de mim para frente. A minha história já chegou até na frente da cruz. Depois da cruz para frente começa uma nova vida. Jesus, Ele foi lá no inferno, amados, e resgatou a chave daquilo que você acha que você não consegue. Jesus, Ele desceu no inferno e pegou a chave dos seus vícios, dos meus vícios. E a partir do momento que Ele pegou nas suas mãos, eu falei assim: cara, agora está aqui a chave da morte. Eu fui e resgatei, então você é mais que vencedor. Eu já trouxe essa explicação que é mais que vencedor. Mais que vencedor, você ficar na boa e a pessoa ganhar um prêmio e falar assim: agora tó para você. A pessoa foi vencedora, mas você foi mais que vencedor. Por quê? Porque aquela pessoa pagou o preço no teu lugar. Jesus, Ele pagou o preço no meu lugar. Jesus morreu no meu lugar. Então Jesus foi vencedor? Foi. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele venceu por mim em todos os meus pecados. Ele venceu por mim em todas as minhas dificuldades. Ele venceu por mim em tudo aquilo que eu falo que eu não consigo. Ele já venceu por mim. Ele já venceu por mim e por você as lutas da tua família. Ele já venceu por mim e por você as lutas do seu dia a dia. Ele já venceu. Então hoje eu sou mais que vencedor, amados. Eu preciso entender isso como um homem espiritual, não como um homem carnal. A palavra diz assim, que o homem espiritual, ele vive das coisas que estão do alto. E o homem natural, ele vive nas coisas que estão na terra. O mundo está em crise, o homem perde a cabeça. Amados, eu sempre digo, aquele que está em Cristo não vive crise. Quem está em Cristo não vive a crise. Você pode até ficar desempregado, mas Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Você pode até estar com o teu orçamento na estica, mas não vai deixar faltar. Não vai, eu duvido com você. Amém? Aleluia. Feche seus olhos só um pouquinho, irmãos. Hoje eu te convido, amado, você começar a parar com as suas desculpas e começar a caminhar com Cristo. Parar de dizer que você não consegue. Começa a caminhar com Cristo. Aquele que está em Cristo, aquele que vive em Cristo, aquele que tem a mente de Cristo, aquele que tem as atitudes de Cristo, aquele que pisa como Cristo pisava, nova criatura é. As coisas velhas têm que passar, mano. As coisas velhas têm que ficar lá para trás. Não tem como dizer que estou com Cristo e começar a praticar as coisas da antiga, do jeito que eu fazia antes. Não tem como, amados. Se eu estou em Cristo e Cristo vive em mim, as coisas velhas já passaram e tudo tem que começar a se tornar novo. Chega de nós vivemos a desculpa, porque eu errei, porque a carne foi fraca. Esquece isso, amado. Você não está enganando nem você mesmo, muito menos o Senhor, porque Ele já garantiu para mim e para você. Se você continuar nele, Ele já pagou o preço por você. Não adianta, até quando eu vou ficar me enganando? Até quando eu vou dizer para mim que eu não consigo, sendo que se eu preciso primeiramente estar em Cristo? Quer mudar a vida financeira? Não é teu dízimo, a tua oferta que vai mudar a tua vida financeira. Você quer mudar a tua casa? Não é só você estar de segunda a segunda dentro da igreja. Quer mudar a tua vida? Quer mudar a tua vida espiritual? Não é você passar fome e dizer que está jejuando. É você viver em Cristo. Quando nós vivemos em Cristo, amados, as minhas dificuldades são sanadas no nome do Senhor. Deus, nessa noite eu quero colocar nossas vidas diante de Ti, Senhor. Eu quero colocar minha vida diante do Senhor, Pai. Se ainda, Deus, eu caminho, Deus, em novas
em velhas atitudes, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor comece a me corrigir, Senhor. Eu quero, Senhor, caminhar com Cristo. Eu quero ter a mente de Cristo. Eu quero, Senhor, ter as atitudes de Cristo. Eu quero, Senhor, caminhar, Senhor, como o Senhor caminhou. Eu quero agir como o Senhor agia, Senhor. Eu quero pensar, Deus, nas coisas lá do alto, não as coisas aqui da terra. Porque as coisas do alto são eternas, as daqui da terra são passageiras, são corruptíveis, Deus. As coisas aqui da terra, Senhor, se passam, e os dos céus são eternos. As coisas aqui da terra, Deus, passam, o tempo passa, a chuva passa, o ano passa, o dia passa, Deus, mas os céus, as coisas são eternas. Eu quero que você nessa noite comece a convidar Cristo a andar com você, irmãos. Convide Cristo para entrar na tua casa. Convide Cristo para entrar na tua família. Convide Cristo para entrar na tua mente. Convide Cristo para entrar no teu coração. Não há mais tempo de viver em desculpas e desculpas. A partir de hoje o Senhor, Ele quer mudar a tua história, mas você precisa estar caminhando nele.